tudo correndo normalmente, e a dona da casa tem mania de pegar um livrinho que se abre, tem mensagens, eu não sei o nome do livrinho, mas ela faz uma determinada oração. E aí ela estava fazendo a oração, eu fui dar o primeiro gole do café. Quando eu fiz isso daqui, que eu olhei, era como se a paisagem, vamos dizer assim, a imagem do que estava na minha frente, havia mudado completamente. Eu vi as pessoas serem envolvidas por um amor. E no momento em que eu olho e vejo que a imagem, que o ambiente se transformou, eu sinto um ser se aproximando de mim. Eu sabia que era um homem. E ele tinha uma energia dourada. Então, quando ele se aproximou, eu senti aquilo em mim ficar quente. E a sabedoria dele, o amor dele me envolveu de tal maneira, e ele disse, olha, como ele havia feito comigo na linha do trem, para eu olhar para o meu corpo e mente, ele disse para mim, olha. E eu olhei para aquelas pessoas à mesa. E aquele amor era como se fossem partículas, onda, frequência, que envolvia cada pessoa. O mais interessante é que tudo era uma coisa só, mas esse sentimento abordava cada indivíduo ali na mesa. E eu fiquei emocionada, porque eu disse assim, será que essas pessoas sabem que elas são tão amadas? E quando eu olho para a parede, tinha uma janela que tinha um buganvília. Tem gente que diz buganvília, primavera. E eu olhei para a janela, olhei para as flores e eu disse, olhei para as pessoas e eu disse, somos uma coisa só. A minha consciência expandiu de tal maneira que nós vamos percebendo que essa consciência, ela usou a minha mente através dos pensamentos, ela usou o meu sentimento para fazer o corpo e ela usou as projeções para eu ter a sensação de mundo. Quando você vai nessa projeção em si, você se torna uma coisa só. Porque tudo ali, as pessoas, a parede, a grade, tudo é essa substância consciência que eu sou. Então, não existe dualidade. E tudo se tornou uma coisa só. Então, eu era o todo e o todo era eu. Aí me olhei para os meus filhos, olhei para o meu marido e foi aí que eu tive a noção do que era essa consciência. Porque estava todo mundo no mesmo barco. Não havia sentimento de mãe para com filho, não havia o sentimento de esposa, não havia apego. Era esse amor universal. Às vezes as pessoas falam assim, não, você fala desse amor, mas parece uma coisa tão melosa. Não, o nosso amor aqui, dual, é meloso. Esse amor universal que transcende, ele não é meloso. Pelo contrário, esse amor é a própria luz na consciência que ilumina. É a essência da alma. E tudo faz parte de tudo. O que a gente se engana é que quando essa consciência, que é o que eles me mostram, ela faz essa projeção através dessa lente que é a mente, através dessa lente que é o corpo, e através dessa lente que é a projeção para eu enxergar o mundo, eu acho que essa projeção, ela acontece para fora. Quando, na verdade, essa projeção, ela se dá dentro de quem eu sou. E é por isso que eu divido, eu sou eu e você é você. Só que nesse caso, essa consciência se expandiu de tal maneira que ela era isso infinito, sem julgamento. Então nós nos tornamos um. Árvore, grade, pessoas, marido, filho, inclusive eu. E eu fiquei, gente, num estado, olhando para aquelas pessoas, porque ninguém percebe nada. Você está totalmente consciente, você não está drogada, você não tomou um chá, eu só tinha tomado um golinho de café e estava daquele jeito. E fiquei, como é que eu vou dizer para as pessoas, porque nessa hora existe um silêncio que não é a ausência do barulho, não.
é o silêncio da consciência, porque o que você é está ali, você não fica buscando, você não precisa. Se nós formos fazer uma projeção, retroceder a direção, por exemplo, essa projeção que eu vi de fora, se nós puxarmos ela para dentro, para que as pessoas possam entender, nós veríamos assim, ó, mente, corpo e mundo. E isso iria se reduzir a pensamento, sentimento, percepção. E tudo isso é o quê? É a consciência. Então eu estava vendo da consciência para pensamento, sentimento, percepção, mente, corpo, mundo. Só que ao invés dessa consciência estar no corpo para dividir eu sou um, eu sou o outro, ela estava expandida. Então ela falou assim, eu sou essa coisa ilimitada, eu sou infinito. Então não divido, eu sou uma coisa só. Eu sou essa consciência que experimento e experiencio.